Beleza, minha gente, vamos lá agora para a resolução das questões do grupo 3 da prova de Física de 2020 do Exame Nacional Português, tá? Do Exame Nacional de Portugal de 2020, prova de Física, primeira fase, beleza? Então, vamos lá, pessoal. O grupo 3 é um grupo aí de itens dedicados a ondas e eletricidade e magnetismo, tá? Eletromagnetismo. Então ele faz um pool aí de questões, ondas, eletricidade e eletromagnetismo. Tudo nesse grupo 3, tá? Então ele começa assim, ó. Uma espira circular na proximidade de um ímã fixo roda no mesmo plano horizontal em torno de um eixo vertical Y que passa pelo centro da espira C, como se esquematiza na figura 4, tá? Então, ele fala para nós, uma espira na proximidade de um ímã fixo roda no mesmo plano horizontal. Então, uma espira roda no mesmo plano horizontal em torno de um eixo vertical Z. Então, ele vai pegar a espira e vai fazer isso aqui com ela, sem mudar de plano. Ela vai girar no mesmo plano em torno do eixo Z, tá? É interessante entender esse movimento. Então a espira está aqui, ela vai girar aqui sem mudar de plano, tá? Em torno de um eixo Z que ele colocou aqui. Mas aí ele fala para nós o seguinte: na situação descrita, o fluxo magnético através da superfície plana delimitada pela espira varia ou não varia? E a força eletromotriz induzida na espira é ou não é nula? Então, olha só, pessoal, a fórmula de fluxo é essa, B vezes A vezes cosseno θ, que estava lá no nosso formulário da prova, fluxo BA cosseno θ. Legal, legal. Aí, pessoal, o que acontece? A área é a área da espira. Tá? A área é a área da espira. Legal. Quem é esse cosseno θ? Quem é esse ângulo θ? O ângulo θ é o ângulo entre B e o vetor normal à área da espira. Então, se a área da espira está aqui no plano horizontal, o vetor normal ele estaria aqui para cima. Tá? Então, nesse caso, por exemplo, aqui o vetor normal estaria aqui e o ângulo entre o vetor normal e o campo magnético aqui no meio seria zero. Repara uma coisa, ao girar em torno do eixo Z, o B, o A ou o ângulo θ mudam? Não. Se eu girar isso aqui, a área permanece a mesma. Se eu girar isso aqui, o vetor normal não muda. O vetor normal mudaria de posição se eu fizesse isso. Mas se eu girar aqui, sem mudar de plano, o vetor normal não muda de posição. Então, o ângulo θ é constante, o A é constante e o B também não muda. Automaticamente, BA e θ constante, fluxo é constante. Legal. Se nós formos lá no nosso formulário, está escrito que a força eletromotriz induzida é a variação do fluxo no tempo. A variação do fluxo é zero. Se não houve variação do fluxo, não houve força eletromotriz induzida. Então, automaticamente, o delta fluxo é zero e a força eletromotriz induzida também é zero. Então, aqui é nula, tá? Com isso, respondemos a alternativa C, o fluxo não varia, por isso é nulo, tá? Beleza. Bom, na sequência, pessoal, nós temos a próxima parte do grupo 3 aí, que seria o item 1.2. Os pontos A e C pertencem à mesma linha de campo. Nas figuras seguintes está representado o campo magnético criado pelo ímã no ponto A, BA.
Em qual das figuras pode estar representado o campo magnético criado pelo ímã no ponto C, BC, tá? Então, repara uma coisa, pessoal, repara uma coisa. O campo magnético, ele sempre tem direção tangente à linha. Então, se a linha está aqui, o campo magnético tem direção tangente à linha. Legal. Então, a direção tangente no ponto A, a direção tangente no ponto C é a mesma, tá? Porque a linha aqui tá reta, tá? Show! Então, só que tem um detalhe. O campo magnético tem o mesmo sentido da linha. Então, o sentido aqui e o sentido aqui é o mesmo. Então, repara, a direção do vetor em A é a mesma direção do vetor em C, porque a linha é a mesma. É uma reta. O sentido em A é o mesmo sentido em C. É a mesma coisa. Sim, só que tem um detalhe. Quando a gente aprende linhas de campo, o que nós aprendemos? Quando as linhas de campo estão mais próximas, o campo é mais intenso. Quando as linhas estão mais afastadas, o campo é mais fraco. Então, repara que o vetor A é mais intenso, tem um módulo maior do que o vetor em C. Tá? Então, o vetor A tem um tamanho, o vetor em C tem que ter um tamanho menor do que o de A, mas não pode ser zero, porque vai ter campo lá. Então, automaticamente, se eu falar que BA é desse tamanho, o campo BC tem que ter menor dimensão, tem que ter um módulo menor. Então, você vai fazer um BC menor. Com isso, a alternativa letra B, alternativa correta, pessoal. Ele cobrou basicamente que você soubesse o conceito aí das linhas de campo magnético. Lembrar que esse conceito de linhas de campo magnético também são válidas para linhas de campo elétrico, para outras linhas de campo, tá? Não só para linhas de campo magnético. Show! Vamos a mais uma parte aí do grupo 3, o item 2 do grupo 3. Ele fala para nós o seguinte: uma corrente elétrica é induzida numa bobina quando uma antena recebe um sinal eletromagnético de 800 kHz emitido por uma estação de rádio. Qual é o comprimento de onda no ar da onda associada à propagação daquele sinal? Então, repara que recebe um sinal de 800 kHz que foi emitido pela estação. Qual o comprimento de onda no ar da velocidade da onda associada à propagação daquele sinal? Automaticamente, meus queridos, olha só. Primeiro, não existe frequência de 800 kHz. Tem que tirar o quilo e botar 10 à terceira. 800 vezes 10 à terceira. E aí eu ia lá na minha tabela de constantes e observaria que a velocidade da luz no ar é aproximadamente a velocidade da luz no vácuo. 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Vou ao formulário, lambda igual a V dividido por F, vou ao formulário, lambda igual a V dividido por F, e repara que eu tenho o F e tenho a velocidade. Então, eu tenho lambda V sobre F. Aí, automaticamente, fica 3 dividido por 8, 10 oitava dividido por 10 a quinta. Vai dar um lambda de 0,375 vezes 10 a terceira, que não é o que está lá. Lá está 3,75. Então, vou aumentar aqui e diminuir aqui. 3,75, 10 ao quadrado. 3,75, 10 ao quadrado metros, alternativa letra B, alternativa correta da nossa questão. Show de bola, pessoal? Mas, vamos lá. Ainda no grupo 3, pessoal, essa, se eu não me engano, é a última parte desse grupo, o item 3, já é uma questão de eletrodinâmica, de circuito elétrico, tá? Na figura 5, que é essa figura que está aqui, está representado um circuito elétrico. Um gerador de força eletromotriz 9,2 volts e resistência interna de 2 ohms. Um voltímetro ligado nos terminais do gerador. 2 condutores A e B de resistências elétricas RA e RB, sendo que RA igual a 3RB. Bom, determine a potência dissipada no condutor A
quando o voltímetro marca 8,74 volts. Então, quando o voltímetro marca 8,74, qual é a potência dissipada em A? Explicite o seu raciocínio indicando todos os cálculos efetuados. Legal. Então, vamos lá. Ó, ele deu a força eletromotriz e ele deu a resistência interna, 2 ohms. Legal. Aí, ele fala para nós o seguinte, RA igual a 3RB, tá? Então, a resistência de A é 3 vezes a resistência de B. Tá, legal. Aí, ele quer saber qual a potência, sabendo que você tem uma DDP medida no voltímetro de 8,74. Ué, professor, se a força eletromotriz é 9,2, por que está medindo 8,74? Por causa da resistência interna. Parte da DDP é perdida na resistência interna da sua bateria, tá? Então, vamos lá ao nosso formulário e pegamos lá o que nós chamamos daqui de equação do gerador. A DDP nos terminais do gerador é igual a força eletromotriz menos R vezes I. Repara que eu tenho R, eu tenho a DDP externa e eu tenho a força eletromotriz. Então, automaticamente, eu consigo achar a corrente I que vai passar pelo meu gerador. Tá? Eu consigo achar a corrente I que vai passar pelo meu gerador. Para eu achar a potência no condutor A, eu posso usar P igual a I vezes U. Se eu achar o I, o U eu tenho. O U é 8,74. Tá? Eu não tenho os valores de R. Tá? Eu só sei que a resistência de A é 3 vezes a resistência de B. Então, olha só que interessante. A DDP aplicada ao resistor A é igual a DDP aplicada ao resistor B. Ambas valem 8,74. Então, repara o seguinte, se a DDP é a mesma, aquela que tem resistência maior vai ter que ter uma corrente menor. Então, olha só que interessante. Se eu chego para você, tá? RB tem a menor resistência, tem a maior corrente. Então, olha o que eu posso fazer. Aí vem uma corrente I aqui. Essa corrente I aqui nós já calculamos, 0,23. Legal. Essa corrente que chega aqui, 0,23. Ela vai dividir um pedaço para cima e um pedaço para baixo. Se fossem resistências iguais, seriam partes iguais. Metade para cima e metade para baixo. Mas não é. Não é porque a de cima é 3 vezes maior que a outra. Então, olha só o que eu faço. Se eu falo que a corrente aqui é I, como esse resistor é 3 vezes menor, essa corrente tem que ser 3 vezes maior. Então, se esse resistor é 3 vezes menor, essa corrente é 3 vezes maior. Mas eu só posso falar isso porque as DDP são iguais. Aí, repara, pessoal, I mais 3I tem que dar 0,23. Com isso, eu consigo achar o valor de I. Quanto vai ser o valor de I, Ricardo? O valor de I vai ser 0,23 sobre 4. Mas para que você queria o valor de I? Porque eu quero achar a potência em A. Quem vai ser a potência em A? P igual a I vezes U. PA, IA vezes U. Automaticamente, meus queridos, IA 0,23 sobre 4 vezes U, que é 8,74. Fazendo essa continha, 0,23 sobre 4 vezes 8,74, eu vou achar o meu PA. O PA vai dar 0,50 watts. 0,50 watts, tá? Que é a resposta da nossa questãozinha. Beleza, minha gente? Com isso, a gente fechou a resolução das questões de física da prova do Exame Nacional Português 2020, primeira fase. Deixa aí seu comentário,
faça sua crítica construtiva, vê o que a gente pode estar melhorando para poder você ficar aí satisfeito com os nossos vídeos, com as nossas resoluções. Valeu, um abraço, tchau, tchau!